ouvir com toda tranquilidade a voz de Deus aos nossos corações. Nós vamos ouvir Deus nos ensinar e nos instruir. O seu Espírito nos alimentará nessa manhã, amém? Então vamos ao tema desta manhã, a disciplina do amor de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12 diz o seguinte: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aleluia! O Senhor nos ama. O tema de hoje, ele é difícil de ser abordado, porque ele está diretamente ligado às nossas atitudes, à forma como nós nos comportamos diante das situações cotidianas da vida, que podem nos levar, sim, a erros, necessitando de correção. Mas estamos aqui para sermos ensinados e para ouvir e aprender de Deus. E hoje iremos conhecer o que Deus tem a nos dizer a respeito de sua disciplina. Acabamos de ler que Deus repreende a quem ama e o faz com amor. E por esse motivo não devemos ficarmos revoltados quando formos disciplinados, ou desanimados, ou magoados quando formos corrigidos. O fato de sermos salvos, eleitos, não quer dizer que podemos sair por aí pecando, viver a prática do pecado. E sim, devemos praticar a palavra de Deus, a sua justiça. Somos filhos de Deus, contudo, sem pecar. Porque Deus, Ele nos disciplina e Ele nos corrige se nós pecarmos. E põe os nossos pés nos trilhos. O tema de hoje, ele vai mostrar que essa atitude de Deus demonstra o seu amor e o seu cuidado, o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Nenhum de nós estamos mais sobre o peso do pecado. Todavia, isso não nos dá licença para pecar. Uma vez que a graça de Deus veio sobre as nossas vidas através da salvação, do resgate de Jesus. Não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. E nós podemos ver isso no livro de Romanos, o capítulo 5, o versículo 20, que diz: Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei foi dada para percebermos o nosso pecado. Todavia, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi ainda mais abundante, a graça salvadora. E ainda nos diz o livro de Romanos, no capítulo 6, versículos 1 e 2... Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, o versículo pergunta: continuaremos a pecar a fim de que a graça de Deus aumente cada vez mais? Naturalmente que não. Se morremos para o pecado, como deveríamos nós continuar vivendo nele? Temos uma nova vida para vivermos em santidade. Agora é Deus quem domina sobre nós. Temos a responsabilidade diante do Senhor de viver uma vida de santidade, de obediência a Deus. E muitos, equivocadamente, confundem a graça de Deus com a ausência de regras e saem pecando. Deus, aquele que nos fez,
determinou um modo e uma maneira de nós vivermos. Veja o que nos fala o livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nosso corpo é instrumento de justiça do Senhor. E isto demonstra que a liberdade que temos em Cristo Jesus tem em contrapartida indispensável a responsabilidade. Deus nos criou com poder de escolha, com o poder de decidir o que iremos fazer ou não. Mas prestaremos conta, sim, perante a Deus, de todas as nossas escolhas e as nossas decisões. Observe o que diz o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O mundo é uma oferta, mas nós não pertencemos ao mundo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Temos escolhas, e quando não fazemos essas escolhas de acordo com a vontade de Deus, caímos em erros. Temos sempre que avaliar as consequências das nossas escolhas. É certo que fugir da impureza é a nossa responsabilidade. Haja vista que o nosso corpo, ele é santuário do Espírito Santo de Deus. Igreja de Cristo, você deve glorificar a Deus com o vosso corpo. Você que está pela internet, você precisa glorificar a Deus com o vosso corpo. Observe o que diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículos que eu vou ler, 18, 19 e 20, algumas partes dele. Fugi da impureza. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Fugi, diz o salmista. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, por mais que o nosso corpo seja induzido ao pecado, devemos compreender o desejo e a vontade de Deus para nossas vidas. Para que venhamos agir como verdadeiros cristãos, ou seja, parecidos com Jesus. Totalmente dependentes de Deus e da sua vontade, em obediência à sua voz que nos direciona. Devemos ter um bom comportamento de acordo com aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina. Pois Cristo vive em nós, nós não podemos mais pecar. E se não dissermos não para o pecado? Eu sinto dizer, mas vamos entrar num caminho errado, trazendo consequências ruins para nós mesmos, quiçá para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, porque tudo o que somos reflete do lado de fora. Todavia, pelo fato de sermos filhos de Deus, de termos sido escolhidos, predestinados, entendemos que Deus, Ele não retira de nós a sua paternidade. Entenda que a disciplina de Deus faz parte do seu plano de salvação para nossas vidas. Diante dos nossos erros, Deus nos disciplina em amor
para acertar a nossa vida, colocar o nosso andar no caminho correto a seguir. Eu vou nesse momento abordar alguns pontos no decorrer da mensagem para entendermos que Deus disciplina, sim, em amor. E o primeiro ponto fala exatamente de como a disciplina é um ato do amor de Deus e exclusiva a seus filhos. Sim, a seus filhos. Quem aqui é filho de Deus? Todos nós somos. Então, é conosco, é para nós. Veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 89, os versículos 30 a 33. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Aleluia. Deus mantém a sua fidelidade conosco. E Deus está dizendo que isso é para seus filhos, nós, as suas ovelhas, filhos amados de Deus. Então entendemos que passamos por uma disciplina porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. E somente cuida aquele que ama. Nós, como pais, não corrigimos os nossos filhos, não para o mal, e sim beneficiando-os para o bem. Quando o filho ou a criança resiste às nossas orientações, às vezes até cedemos e dá um tapinha no bumbum sem que isso venha trazer nenhum dano físico para a criança. E isso não é uma prova de desamor, não, pelo contrário, é uma prova de cuidado, de amor. Apesar de o mundo corromper os conceitos do amor, quando determina que crianças hoje podem fazer e falar o que quiserem sem a devida correção, isto não é o que a palavra nos ensina. E por esse motivo é que nós vemos hoje tantos jovens perdidos no mundo. A Bíblia Sagrada, ela nos ensina a nós, pais, que devemos corrigir os nossos filhos quando necessário. E assim como nós, pais, agimos com os nossos filhos, Deus age com cada um de nós. Deus quer formar em nós filhos dignos. E às vezes, quando nós não obedecemos a sua voz, é necessário, sim, sermos disciplinados. Porque o pai que ama o filho, logo o disciplina quando ele erra. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Cedo o corrige e por amor. E o livro de Hebreus, amados, ele nos mostra exatamente isso. Que Deus nos mantém em disciplina porque nos ama. Porque faz parte do verdadeiro relacionamento com Deus a manutenção da nossa santidade. Apesar de nos dias atuais verificarmos que não há temor por muitos em pecar, mas nós devemos andar conforme a palavra de Deus, em linha com a palavra de Deus. Veja o que diz então o livro de Hebreus, e eu vou ler o capítulo 12, os versículos de 4 a 7. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando por Ele és reprovado. Não desanime quando por Ele és reprovado.
Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E nós fomos recebidos pelo Senhor. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige. Nós não lutamos contra o pecado a ponto de derramar o nosso próprio sangue, diz a palavra. Entenda que a disciplina do amor de Deus é o amor de Deus em ação, transformando nossa alma, formando filhos dignos, íntegros, justos, retos. Passar por disciplina não é agradável para ninguém. Traz tristeza, sim, traz às vezes pesar. Porém, toda disciplina produz frutos pacíficos, frutos de justiça. Veja o que diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus nos disciplina para aproveitamento, para o nosso crescimento, para amadurecimento. E isso porque somos seus filhos. Os bastardos não são disciplinados porque não são filhos. E Hebreus, o versículo 8 do capítulo 12 diz: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, ou então a gente participa da disciplina? Sim, participamos, porque somos filhos de Deus. Mas se aquele que está sem correção, mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Não tem legitimidade, é ilegítimo, esses não têm correção, porque o Senhor disciplina os seus filhos, e nós já sabemos que somos ovelhas do Senhor e não lobo, portanto, filhos amados de um Deus vivo e real e fiel que habita em nós. Motivo porque, às vezes, nós vemos uma pessoa cometendo uma sequência de erros sem que nada aconteça. É bastardo, diz a palavra, porque os filhos de Deus, Deus corrige e Deus disciplina. Ainda, capítulo 12 de Hebreus, o versículo 9 e 10 nos diz: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Todos nós, sem exceção, devemos ter lembranças de quando éramos criança, de um tapa que levamos, de uma correção, de um castigo. Não é verdade? Minha mãe deve estar me ouvindo nesse momento lá de Araruama, Rio de Janeiro. Só Deus sabe o quanto eu apanhei. Amados, eu não era fácil, porque eu tinha uma resposta na ponta da língua para tudo. E colhi as consequências da minha desobediência. Mas eu entendi que cada correção colaborou para o meu bem, forjou o meu caráter. Te amo, mãe. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 29, versículos 15 e 17. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Corrija o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Toda disciplina é para o nosso bem, para aproveitamento. Você crê nisso? Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia.
Se minha mãe me disciplinou, me corrigiu e foi para o meu bem, imagina o nosso Deus que nos deu a maior prova do seu amor para cada um de nós, morrendo no meu e no teu lugar. Amados, nós fomos convencidos do amor de Deus. O amor de Deus já nos foi provado. E é por esse motivo que todos nós estamos aqui, nesta manhã, redundando e cultuando ao nosso Deus de amor, oferecendo a Ele o nosso louvor e toda a glória. Então, é fato que somos disciplinados pelo amor de Deus. Todos nós, sem exceção, aqui presentes, que está conosco, conectado pela internet, como filhos de Deus, somos corrigidos por Ele. O Senhor, amado, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece a cada um de nós em nosso interior. Ele sabe aonde é necessário tocar, mudar. E assim como um pai não deixa seu filho em caminho de morte, como o nosso Pai, Deus mesmo se encarrega de nos disciplinar. Um cristão, quando ele erra e não é disciplinado, ele não pode viver uma vida de fé. Porque a tendência é a carne prevalecer dessa forma sobre a vida espiritual. Por isso é necessário de sermos disciplinados em amor por Deus, para que quando nós erramos, e essa disciplina que somente Deus aplica, venha nos corrigir e acertar a nossa vida. E nisso eu passo para o segundo ponto da mensagem, onde veremos Deus mesmo se encarrega de disciplinar, corrigir e açoitar o homem. Através da disciplina, Deus modela o nosso caráter, corrigindo a nossa vida com bondade e com amor. Veja o que diz o livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Quando aceitamos viver conforme a vontade de Deus, alcançamos a felicidade nessa terra. E essa felicidade que a Bíblia Sagrada chama de bem-aventurança. Bem-aventurado significa ser feliz, abençoado. Eu quero ler com vocês o que diz o livro de Jó, o capítulo 5, e eu vou ler dos versículos 19 ao 24. De 6 angústias te livrará, na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, na guerra do poder da espada, do açoite da língua estarás abrigado, aleluia. E quando vier a assolação, não a temerás. Da assolação e da fome te rirás, e das feras da terra não terás medo. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais da terra viverão em paz contigo. Saberás que a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões, e nada te faltará. Aleluia. Agora veja o que diz o versículo 26. Em robusta velhice, entrará para a sepultura como se recolhesse o feixe de trigo a seu tempo. Aleluia. Eu recebo isso para a minha vida. Eu recebo isso para a vida da igreja. Essa promessa de Deus. Aleluia. Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. Para mim, para você que está do outro lado. Para aqueles que estão crendo, confiando e dependendo desse amor de Deus. E quando nós buscamos a santidade de Deus com o coração, reconhecendo a necessidade de mudarmos algo em nós, sem delegar a terceiros a responsabilidade dos nossos atos, pois isso é uma fraqueza humana. Amados, temos que reconhecer
as nossas falhas e deixar Deus trabalhar nelas. Por muitas vezes perguntamos a Deus: de onde vem tanta tempestade? Por quê, Senhor? Não é assim que nós fazemos às vezes? Deveríamos perguntar: para quê que isso está acontecendo? Qual é o passo que eu dei errado? Qual é o pensamento que não está de acordo? Qual é a decisão que eu estou inclinada a tomar e é errada? A verdade é que muitos de nós, se não passássemos por adversidades, tribulações ou apertos, nunca seríamos lapidados. Eu sei que isso é difícil de ouvir, porque dá a sensação que contradiz o amor de Deus, mas não é verdade. Como já vimos na Bíblia Sagrada, Deus disciplina aquele que ama. E Ele nos disciplina pela sua palavra. Quando você abre a palavra, é a boca de Deus falando com você, te instruindo, te corrigindo se necessário for. E quando não nos submetemos ao acerto pela sua disciplina, inicia-se a correção de Deus. Deus, amados, Ele não traz às nossas vidas as adversidades, mas Ele se utiliza de cada uma delas para nos corrigir. Então nós podemos entender que até os nossos sofrimentos nos amadurece, nos faz crescer, faz mudar os nossos conceitos, forja assim o nosso caráter. Deus está no comando, Deus está no controle das nossas vidas. E sendo assim, Ele se utiliza até das adversidades para nos educar, nos amadurecer, nos transformar para aproveitamento como vaso de honra nas suas mãos. Deus é justo e é fiel. Você pode dar um amém para isso? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é fiel às nossas vidas, amado. Veja o que diz o livro de Salmos, capítulo 119, versículo 75. Bem sei, ó Senhor, diz o salmista, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Deus nos repreende expressando o seu amor, nos mostra quando estamos errados, sim, Ele sempre nos mostra, através da nossa consciência, da falta de paz em nosso coração, nos direcionando a caminhos certos, não com ódio, mas com amor, guardando-nos no caminho da sua justiça. A sua disciplina é algo que vem de dentro, do âmago, da nossa consciência, dos pensamentos, do coração do homem, de cada filho de Deus. A disciplina do amor de Deus transforma o nosso interior, o nosso caráter, nos torna filhos dignos para participar da sua santidade, da santidade de Deus. Amados, Deus está falando conosco em todo o tempo. Através da sua palavra, através da pregação que parte do altar, Deus está falando com você agora. E Ele chama cada um de nós pelo nome. Mônica, Augusto, Maria, José, Patrícia. Olha, não é por esse caminho, diz o Senhor. Assim é com cada um de nós, com cada um de vocês que está pela internet. Deus está falando com você, sim. E Ele nos fala com amor. E nós respondemos: tá bom, Deus, por onde eu devo andar? É assim que a gente faz? Porque esta deveria ser a nossa resposta. Para que não fôssemos nós necessitados de ser disciplinados, corrigidos ou até açoitados. Deus sempre diz, antes de nos disciplinar,
onde estamos errando para que haja mudança. E quando não há mudança, somos então disciplinados por Deus. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. De repente será quebrantado. Quem rejeita a disciplina é aquele que diz: eu não merecia. Por que comigo? Não aceito. Amados, sempre sabemos o porquê da disciplina, para que possamos então acertar os nossos passos. Porque quando em desobediência a Deus, necessitamos de sua disciplina, de sua correção, para que não venhamos a ser condenados. Porque nada, amados, fica oculto diante do nosso Deus. Às vezes, aquele que está do nosso lado não sabe que estamos agindo errado, ou se estamos sendo disciplinados, mas em amor somos disciplinados para que seja rechaçada das nossas vidas as atitudes que desagradam a Deus, nos tornando santos e dignos. O nosso chamado é santo. Somos privilegiados por fazermos parte do corpo de Cristo. Então, temos que levar a nossa vida em temor e tremor. Não podemos levar uma vida cristã mentindo, fraudando, enganando, adulterando, roubando, fofocando, com vícios, pecando. Nada é oculto diante do nosso Deus. E se não mudamos, somos disciplinados por Deus, para que quando formos julgados, não sejamos também condenados com o mundo. 1 Coríntios capítulo 11, os versículos 31 e 32 nos diz: porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Tudo seria evitado se julgássemos a nós mesmos antes de qualquer escolha ou qualquer decisão, a fim de evitarmos uma conduta errada. Hebreus, o capítulo 10, versículo 26 e 27 nos diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Deus faz com que a nossa consciência pese. O Espírito de Deus incomoda o nosso coração. E assim nós nos alertamos do caminho errado e buscamos o caminho certo quando obedientes à vontade de Deus. E da mesma forma, não devemos nós ser omissos em alertar ao irmão que está errando, para que não seja ele também disciplinado. Veja o que diz sobre isso 1 João capítulo 5, versículo 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse, não digo que rogue, por esses Deus não quer nem que ore. O que queremos para nós, amados? Nós queremos e devemos querer para os nossos irmãos, amém? É claro que toda injustiça é pecado. Mas há pecados, diz a palavra, que não levam à morte, e outros que levam. Todavia, seja qual o nível for, Deus é que é o encarregado de nos corrigir. Nós vamos agora para o terceiro ponto da mensagem, onde veremos exatamente que Deus disciplina, e que essa disciplina significa treinar, educar e corrigir.
Portanto, Deus nos treina e nos educa, corrigindo nossos erros quando por Ele somos disciplinados. Já entendemos que Deus disciplina com a sua palavra, instruindo, ensinando com o Espírito Santo que habita em nós. Então vamos ver agora o que diz o livro de Salmos, capítulo 94, versículo 12 e 13. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Feliz é aquele que é ensinado por Deus. Passar por disciplina é um aprendizado. Ser disciplinado por Deus é ter um aprendizado na vida. Antes andava em caminhos errados, mas após a disciplina de Deus, ando em caminhos certos, nos diz o salmista no capítulo 119 de Salmos, versículos 67 e 71. Antes de ser afligida andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Davi aprendeu e praticou os ensinamentos de Deus. Então, como nós identificamos que não estamos na vontade de Deus? Quando há dúvida em determinada decisão ou escolha. Quando perdemos a paz em nosso coração. Quando estamos com medo, sim, com medo, porque quando nós estamos errados diante de Deus, nós temos medo de tudo, não é assim? Nós temos que renunciar, negar aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, em troca do cumprimento da sua vontade em nossa vida. Todos os que assumem dolosamente, vou pecar, vem disciplina e vem correção da parte de Deus. E amados, por vezes fazemos isso, sabemos que está errado, mas continuamos na comodidade fazendo o que é errado. Temos que seguir as mesmas atitudes de Cristo, os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, o mesmo proceder, os quais Ele nos deixou como exemplo. Veja o que diz o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Deus tem a palavra dele para nos guiar, amém? Há um caminho para nós trilharmos. Devemos seguir as palavras, as instruções de Deus. A disciplina, ela nos mantém no caminho certo. Temos que buscar a santidade de Deus a cada dia da nossa vida. Sermos santos, sermos exemplos, é um treinamento, é uma educação. E tem que ser diário, dia após dia, porque nós somos os luzeiros desse mundo para refletir a glória de Deus através das nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 nos diz: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É útil, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obra essa que antemão Deus preparou para que andássemos nela. Temos que buscar a perfeição e ser perfeitamente habilitados para essa boa obra. Estais sendo santificados, todos nós, cada um de nós, em nossa conduta, em nosso caráter, em nossa personalidade. Você crê que Deus está trabalhando em você? Ele está trabalhando em cada um de nós. E quando Deus disciplina, não se oponha. Não se rebele e sim se renda a Deus, buscando o que se deve mudar em seu caráter, em sua conduta. Pois se a disciplina não for suficiente, entra a correção e, em última instância, o açoite de Deus. E eu quero lhe mostrar nesse momento alguns exemplos. Temos
diversos na Bíblia, mas eu peguei alguns de filhos de Deus. Não era o ímpio, não era o bastardo, mas filhos de Deus que receberam a disciplina do Senhor. E o primeiro deles eu vou relatar é Sansão. Sansão, ele entrou em um caminho de prostituição e morreu. No livro de Juízes fala, no capítulo 16, versículos 1 e 4. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, e a qual se chamava Dalila. Sansão, ele caiu na prostituição, se envolveu com Dalila, contou a ela o seu segredo de que a sua força estava no seu cabelo, o qual foi cortado, ficou cego, sem prestígio, preso pelos filisteus. Sansão desobedeceu a Deus, que havia lhe ordenado que ele não se casasse com mulher que não fosse do seu povo. Como hoje Deus nos diz, não faça julgo desigual, não case com um cônjuge com outra fé. Sansão, ele foi avisado por Deus, avisado pelos seus pais, e não ouviu. Veja o que o livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 30, nos diz. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Sansão não escapou da disciplina de Deus. Apesar de Deus usar a vida dele para exterminar o povo inimigo, ele não escapou da consequência de ter entrado num caminho de prostituição e de desobediência. O segundo exemplo, Davi. Davi tomou a mulher de um homem e sofreu muito. Davi, rei de Israel, avistou Batseba da sua varanda. Colocou o seu marido à frente de guerra para morrer, o que naturalmente aconteceu. Com a mulher viúva, ele tomou-a como esposa, pois naquela época o rei tinha várias esposas. Mas Davi errou. Davi maquinou um plano para ter aquela mulher. Veio então o profeta Natã e perguntou a Davi: o homem que tem várias ovelhas, mas fica de olho na única ovelha de um homem pobre e peca, e pega aquela ovelha, o que fazer? E Davi responde: mata ele. Vamos ver então o que responde o profeta a Davi. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Tu és o homem. Eu fico a imaginar como Davi não ficou nesse momento. Tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Veja o que diz o versículo 9, a parte A, do livro de 2 Samuel. Por quê? Pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. Ah, se nós nos julgássemos antes de qualquer escolha, evitaríamos consequências dolorosas. Davi teve um filho com Batseba que logo pequeno morreu. Veja o que diz 2 Samuel capítulo 12, versículos 11 e 12. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo o Israel e perante o sol. Não adiantou Davi chorar ou até jejuar. Davi foi disciplinado, corrigido por Deus. E glória a Deus, quem conhece a história, ele aprendeu. Terceiro exemplo, Pedro. Pedro negou a Jesus e depois chorou amargamente. Após a prisão de Jesus, Pedro negou conhecer Jesus. Veja Mateus capítulo 26, versículo 69 a 74, parte desse trajeto.
Ora, estava Pedro sentado fora do pátio, e nesse momento que ocorre isso, Jesus já tinha sido preso. E aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, começou ele a praguejar e a jurar: não conhecendo esse homem, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro, ele se lembrou das palavras de Jesus, que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Veja o versículo 75, a parte A. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Amadas, eu vou dizer uma coisa: quando nós não andamos em linha com a palavra de Deus, negamos o nome de Jesus, assim como Pedro o fez. Estamos negando aquele que levou consigo todos os nossos pecados e nos deu uma vida eterna. Eu sei que é duro de ouvir, mas estamos agindo como Pedro, quando nós negamos fazer aquilo que Deus nos pede. Mas glória a Deus por sua misericórdia, que se renova todos os dias na nossa vida, e nessa manhã ela já se renovou. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Podemos ver isso na parte final do versículo 75. E saindo dali, chorou amargamente. É notória a decepção que Pedro teve com ele mesmo por ter negado a Jesus. Deus fala conosco em nosso coração. Ele usa a tristeza, a amargura para nos mostrar como nós estamos errando, para que assim tenhamos uma consciência mais obediente. Esta experiência com certeza serviu para toda a vida de Pedro. Não é à toa que ele se tornou um grande apóstolo. Certo é que se não lembramos das correções, se não formos corrigidos, nós não daremos valor àquilo que Deus fez à nossa vida, por cada um de nós. Por isso Deus toca na nossa consciência e no nosso coração para nos corrigir. Um quarto exemplo me chama em particular a atenção, que é o de Ananias e Safiras. Eles mentiram para o homem de Deus, para Deus, e morreram. Naquela época, os cristãos eles viviam em comunidade, unidos em alma. Era o início da criação da igreja. E aqueles que tinham e desejavam, vendiam os seus bens e os traziam para que os apóstolos administrassem, e tudo era dividido, vivendo todos no mesmo nível de igualdade. Ananias e Safira venderam um bem e não levaram a totalidade do fruto desta venda para a comunidade, como estavam fazendo parecer. Pois disseram estar dando a quantia inteira, quando na verdade estavam dando parte do valor. Mentiram. Não estavam mentindo somente para um homem de Deus, mas mentindo ao próprio Deus que tudo vê. Ninguém mente para Deus. Nos enganamos se assim pensamos. E vamos ver o que acontece em Atos, capítulo 5, versículos do 4 ao 6. Conservando-o, porventura, não seria teu? Pergunta Pedro a Ananias. E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus?
Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu, sobrevindo grande temor e todos os ouvintes. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Ananias não teve a chance nem de abrir a boca, foi açoitado por Deus. Depois, mentiu da mesma maneira Safira, esposa de Ananias. Mas ela teve a chance de voltar atrás e dizer a verdade. Talvez até de impedir a morte do marido, se no momento que ele propôs, ela dissesse: não, isso está errado. Não vamos mentir para um homem de Deus e principalmente a Deus. Mas ela fez. Ambos usaram de mentira, querendo glória, prestígio, fingindo dar o que na verdade não deu. Agiram com desonestidade e sofreram ambos o açoite de Deus. Atos capítulo 5, os versículos 7 a 10 nos diz: quando 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, ou seja, ela não tinha ciência do que tinha ocorrido com o marido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Olha a oportunidade que ela teve de se consertar e não aproveitou. Tornou-lhe Pedro, no versículo 9: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Amados, nós não devemos mentir. Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou. Somos a imagem de Cristo. Não devemos mentir uns aos outros, porque a vida velha que levamos já passou, já está morta, já desapareceu. É preciso reconhecer agora que vivemos uma vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente sermos cada vez mais semelhante a Cristo Jesus, que criou para nós, nele mesmo, essa nova vida em nosso íntimo. Você pode dar uma glórias a Deus por essa nova vida? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho ainda um quinto exemplo, que é o de Alexandre e sua madrasta, que cometeram imoralidade e ele foi entregue à destruição. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5 nos diz: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Alexandre cometeu imoralidade com sua madrasta. E apesar da igreja advertir, falar, orientar, não houve conserto da parte de Alexandre. Ou seja, apesar da disciplina, não houve mudança na atitude de Alexandre, sendo ele excluído da comunhão dos santos. A Bíblia ela não relata o fim que levou Alexandre, mas somente o fato dele ter sido excluído, posto de lado, já foi uma grande disciplina da parte de Deus. E com esses exemplos, eu quero que entendamos que se fizermos injustiça, receberemos como colheita injustiça, porque é isso que a palavra está nos mostrando. Pois isso é parte da disciplina de Deus, que é um Deus justo. Ao inverso, se semeamos justiça como deve ser,
colhemos os frutos da justiça a 30, a 60, a 100 por um, e participaremos da santidade de Deus. Gálatas 6, versículo 7 nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que falamos, pensamos, agimos, é uma semente em nossa própria vida, e colheremos. Devemos, antes de cada situação, de cada decisão a tomar, de cada agir, perguntar antes: o que Jesus faria nesse momento? Como Jesus gostaria que eu agisse nessa situação? E é nestes momentos que nós paramos para perguntar, para saber a direção de Deus. É nesse momento que nós devemos, com muito mais intensidade, buscar aprender com o Senhor, mantendo um diálogo diário com Ele através de uma vida de oração, mediante a leitura e meditação da sua palavra, para que o Espírito Santo de Deus, que mora em nós, possa nos ajudar a fazer escolhas corretas e acertadas. Amados, não é difícil, é uma escolha. É reconhecer aquilo que precisa ser mudado e querer mudar para viver em santidade com o nosso Deus. Deus, Ele está santificando a sua e a minha vida, a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa personalidade. Deus sabe aonde nós somos vulneráveis. Veja o que diz o livro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: fala seu nome, fala. Mônica, esse é o caminho, andai por ele. Receba isso. Receba Deus lhe dando instrução para que você não erre. O livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, a parte A, Deus nos garante que se formos fiéis, Ele permanece fiel. Deus, Ele não pode negar-se a si mesmo. É evidente que o Senhor não retira a sua bondade, nem retira a sua fidelidade, nem sequer modifica o que os seus lábios proferiram a nosso respeito. E ainda Ele nos guia no caminho certo. Aquele que recebe a disciplina de Deus e obedece, tem descanso nos dias maus e participa da santidade de Deus. Se formos fiéis, Ele permanece fiel, nos disciplinando em amor. Bem-aventurado, nos disse o Senhor, é a quem Deus corrige. Você pode crer nisso? Quem são os bem-aventurados? Assim seja, assim o Senhor nos instruiu nessa manhã. Bem-aventurados são aqueles que são corrigidos e disciplinados pelo Senhor. Aleluia!